Amado irmão, querido amigo, tudo bem com você? Amada irmã e amiga em Jesus Cristo, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja em todos nós. E que Deus hoje visite a tua casa e derrame sobre você bênçãos sem medidas. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus, e diante de Ti desejamos viver para sempre. Obrigado, Senhor, porque o universo pode ter sido manchado pelo pecado, mas o Senhor, em seu infinito amor e misericórdia, enviou o Redentor para nos curar do pecado, nos livrar do pecado, nos dar poder sobre o pecado e um dia, quando Jesus Cristo voltar, nos dá a liberdade de filhos e filhas de Deus de viver sem pecado, sem a natureza do pecado. Portanto, Pai, aceite a gente e nesse momento, ó Pai, visite a gente com as Tuas bênçãos. Quem sabe estamos precisando de saúde, estamos precisando de remédios, estamos precisando de alimentos, estamos precisando de dinheiro, precisando de trabalho, precisando de saúde física, mental e emocional. Então cure a gente, Pai, faz um milagre agora na nossa vida. Manifesta toda a Tua bondade, a Tua justiça, a Tua graça sobre nós e aceite a gente, perdoe a gente, cure a gente e fale com a gente agora ao estudar a Tua palavra. Nós o adoramos, nós Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, a gente viu aqui até aqui, né, a Bíblia, a divindade de Deus e o surgimento do pecado. Então, nós começamos a introduzir no final da mensagem de ontem a questão da salvação, né, ou o resgate, o pagamento do pecado. Deus tem um problema, o problema é o pecado que surge no universo. O universo inteiro está estarrecido com a história do pecado e o universo quer uma solução, o universo quer uma resposta ao problema do pecado. E o que é que Deus vai fazer? Deus tem que apresentar uma solução. E ao apresentar essa solução, Deus vai apresentar o sacrifício de Jesus Cristo como a solução para o problema do pecado, ou a salvação. Então nós vamos voltar para Gênesis capítulo 3, né? Vamos analisar um pouquinho o versículo 15, né? Diz assim, está escrito: porém inimizade entre tu e a mulher, entre você e a mulher, entre o descendente da mulher e a tua descendência. O descendente da mulher vai ferir a tua cabeça e você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Aqui é uma promessa de redenção. O pecado é um problema. Deus já inclusive lançou aqui uma sentença para a mulher, a partir do versículo 9. Deus vai chamar o homem, Deus vai repreender Adão e Eva. Eles terão uma sentença temporária, que é a expulsão do Éden. Deus o expulsou, né? Gênesis 3, a partir do versículo 20. Eles vão ser expulsos do Éden. E aí no versículo 21, Deus vai fazer roupas de pele de animal para o homem. Leia comigo o verso 21. E fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua esposa, e os vestiu. Adão e Eva estavam vestidos, no versículo 8, eles estavam vestidos de folhas de figueira. E a folha de figueira aqui representa a justiça própria, representa a autojustificativa. Eles vão tentar se justificar diante de Deus. Adão vai dizer, foi a mulher vai dizer, foi a serpente. Cada um vai tentar tirar de si mesmo a culpa. E a verdade é que cada um tem sua própria responsabilidade. Nem Deus é responsável pelo homem, nem o homem é responsável pela esposa, nem a esposa é responsável pela serpente. Não.
Deus criou a serpente, né? Diz Eva no versículo 14, você criou a serpente me enganou e eu comi. A culpa é de Deus. No final, Adão e Eva culparam a Deus pela transgressão. Essa é a realidade. E assim tem sido quanto a mim e quanto a você. Nós sempre vamos inventar uma justificativa para os nossos erros. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele nem se preocupa com isso. E eu tenho dito no meu canal aqui, não me canso de repetir. Deus não está preocupado, né, com eu viver uma vida de pecado, justificando ou condenando os outros. Agora, Deus espera que aquilo que Ele está desejoso de fazer, eu esteja com o coração aberto e sensível para receber. Adão e Eva tentaram se justificar aqui de toda forma. E aí o que Deus faz? Qual é a primeira promessa da Bíblia? A primeira promessa da Bíblia é: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça do diabo, a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Deus prometeu no Éden a Adão e Eva, quando eles ainda estavam se justificando, não mostrando nenhum arrependimento do pecado. E Deus prometeu que haveria um redentor, um resgatador, para guerrear contra o diabo, para derrotar o diabo e dar a mim e a você a vitória sobre o pecado, ou seja, oferecer a nós a salvação. No verso 21, essas vestes aqui é a justiça de Deus, a salvação de Deus. Deus vai vestir o ser humano de pele de cordeiro. O cordeiro teve que ser sacrificado. O sangue do cordeiro teve que ser derramado para representar o derramamento do sangue de Jesus Cristo por mim e por você. A salvação está garantida no Éden. A maior decepção, a maior frustração de Satanás foi Deus oferecer ao pecador Ele mesmo, Deus, como sacrifício pelo pecado. Aí Deus justifica a si mesmo e Deus justifica a sua lei, que Satanás tanto quis destruir no céu, inclusive com relação a Adão e Eva. Vamos para João, capítulo 3. João, capítulo 3. Deus, ao cumprir-se o tempo, né? Leia comigo, João 3, versos 16 e 17. João 3, 16 e 17. Olha o que está escrito. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Olha aqui, a promessa de Gênesis está aqui. O descendente da mulher. Deus ama o ser humano. Deus demonstrou um amor tão profundo por Adão e Eva. Aquele casal transgressor, desobediente. Deus demonstrou um amor tão profundo que apresenta para eles as vestes do Cordeiro. Dá para eles as vestes do Cordeiro. E diz para eles, promete para eles. Deus prometeu para Adão e Eva, haverá um descendente. E o descendente vai pisar a cabeça da serpente. É verdade que nessa guerra, nessa luta contra a serpente, ele seria ferido. Ele seria morto pela serpente, pelo diabo. Satanás mata Jesus Cristo. Embora ele fizesse de tudo para Jesus Cristo desistir da morte, é finalmente Satanás que dá um golpe em Jesus Cristo, matando a Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Jesus Cristo diz na cruz, está consumado, ali Satanás percebeu que se Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos, ele estaria derrotado para sempre. Então ele vai lutar com os romanos e com os líderes judeus para
impedir a ressurreição de Jesus Cristo. Eles vão lacrar o túmulo de Jesus Cristo para impedir a ressurreição. Só que Jesus Cristo ressuscita. E ao ressuscitar, Jesus Cristo garante a vitória, plena vitória sobre o pecado. Ele garante a salvação de todo aquele que crê. Veja, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o descendente da mulher. Agora, lógico que Adão e Eva esperavam. Diz o livro Patriarcas e Profetas, né? Uma versão bem moderna deles, diz o Libertador, né? Esse livro ele diz o seguinte: Adão e Eva, cada filho que eles tiveram, eles esperavam ser ele o Messias, que destruiria a serpente e daria a eles a vida eterna, a liberdade que eles perderam com a transgressão. Eles desejaram. Aí vem Sete, depois vem Noé, vem Enos, vem Matusalém, vem Noé, vem Abraão, vem Sem, Cão, Jafé. Aí todos eles, os seus ancestrais, esperavam ser o Messias. Mas o Messias prometido, aí Deus vai agora ter o tempo profético para cumprir a profecia. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. E, meu irmão, minha irmã, no relacionamento com Deus, pare de reclamar quando Deus não te dar as coisas no teu tempo. Pare de culpar a Deus pelos teus fracassos, pelas tuas escolhas equivocadas. Pare de acusar a Deus. E comece a perceber que Deus tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele prometeu o descendente, e porque ele ama você, ele ama a mim, ele ama a todos nós. Gálatas 4, versículo 4, olha que coisa maravilhosa. Versículo 4 está escrito: vindo a plenitude do tempo. No tempo de Deus, no momento certo da profecia, Deus foi apontando que o Messias viria, que ele destruiria a serpente. Agora diz o texto, Gálatas 4:4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, o descendente da mulher, o primogênito da criação, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, nascido sob a lei. Agora, essa lei aqui é todo o Velho Testamento, tá bem? É a lei que prometia que todo o serviço do santuário apontava para a morte de um cordeiro. E Deus vai cumprir a lei, enviando o seu Filho para ser oferta, para justificar a lei. E diz o texto, né, verso 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Agora, resgatar os que estavam sob a condenação da lei, a fim de que recebêssemos o direito, o privilégio, de novo, de nos tornarmos filhos de Deus. Porque você é filho, você é filha de Deus, porque Deus colocou no seu coração o Espírito Santo, e o Espírito Santo leva você a viver, a experimentar a alegria de um filho de Deus, ao clamar: querido Papai do céu, querido Papai do céu, obrigado, porque o Senhor enviou o teu Filho como oferta de pecado para a minha salvação, para a minha libertação, para me livrar da condenação da lei. E eu agora recebo a salvação. Eu sou salvo do pecado. Eu não sou salvo no pecado, eu sou salvo do pecado, para viver a plenitude de filho de Deus. Você recebe a libertação do pecado, a salvação do pecado, para viver a plenitude da liberdade de filho, de filha de Deus. E agora você tem um relacionamento com o Pai. A salvação é a base desse relacionamento. Jesus Cristo é a salvação prometida no Éden e a salvação cumprida no Calvário. Tanto é
Vamos para Lucas, né? Jesus Cristo está na cruz, está morrendo, e aí um jovem olha para Jesus Cristo, né? Lucas capítulo 23, se eu não estou enganado, leia comigo. Lucas 23, a questão aqui dos homicidas, dos dois ladrões. Aí os dois malfeitores, verso 39, está escrito assim: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não é você o Cristo? Salve a você mesmo e a nós também. Isso aqui é Satanás, tá? Satanás, através de gestas, está insultando a Jesus Cristo a desistir da morte, para que ele ganhasse a vitória sobre todos nós, para que ele levasse eu e você à destruição eterna, a receber o fogo eterno, a destruição eterna juntamente com ele. Ele quer fazer de tudo para Jesus Cristo não morrer por você. Mas se depois ele não consegue, ele vai tentar impedir Jesus Cristo de ressuscitar. Observe aí o versículo 40, né? Respondendo, porém, Dimas, eu vou colocar aqui o Dimas, né? O outro aí é Dimas, dizendo: nem ao menos você teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós, com verdade, verso 41, estamos sendo justificados. A nossa morte é justa, porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós transgredimos a lei, porque nós desobedecemos a lei. Então, diz assim, nós recebemos o castigo que nossos pecados mereciam. Mas ele não cometeu nenhum pecado. Quantos pecados Jesus Cristo cometeu, segundo a visão de Demas? Nenhum pecado. Ele não cometeu nenhuma maldade. Nenhum crime. Jesus Cristo está morrendo inocentemente. Ele está morrendo no lugar de Dimas. Ele está morrendo no lugar de Gestas. Ele está morrendo por todos nós. Ele está morrendo por pecadores e todos nós somos pecadores. Ele não cometeu nenhum pecado. Verso 42. E acrescentou: Jesus Cristo, lembre-se de mim quando você vier no teu reino. E o que é que Jesus Cristo vai prometer para Dimas? Ele não vai cumprir agora, nesse momento, no ano 27, no ano 31. Não. No ano 27 ele é batizado, no ano 31 ele é sacrificado. Mas no ano 31 ele promete para Dimas, verso 43, você estará comigo no paraíso. Nesse momento, diz o livro Desejado de Todas as Nações, Dimas estava pronto para descansar no sono, para acordar na ressurreição dos justos e receber o galardão da vida eterna. Jesus Cristo liberta Dimas de todo o pecado. Jesus Cristo oferece a Dimas a salvação sobre o pecado, a salvação do pecado, e dá a ele o direito à vida eterna na ressurreição dos justos. Jesus Cristo é a salvação, por mim e por você. Lógico que Deus vai trabalhar essa salvação, porque Paulo vai explicar direitinho, né? Atos, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo está preso, né? Em uma cidade lá da Macedônia, e em Tessalônica, né? E aí ele vai ser apedrejado, ele vai ser surrado em praça pública e vai ser preso, amarrado com cadeias, e vai ficar preso. Aí, enquanto ele está preso ali, ele começa a cantar, em Atenas, aí ele começa a cantar em Atenas, então ele é preso. E aí, no verso 31, ele é amarrado e ele está louvando a Deus. Meia-noite, um terremoto abre todas as celas da prisão. E aí o carcereiro, querendo se matar, porque ele seria punido, né, se os presos tivessem fugido. Aí Paulo vai dizer para ele: não faça mal a você, todos estamos aqui. Então ele corre para Paulo e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo?
Jesus Cristo é a salvação. Ele é a oferta de Deus, por mim e por você. E agora, o carcereiro de Filipos, né? Ele vai perguntar para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? E essa é a pergunta importante para mim e para você. O que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo vai dizer, vai dar o primeiro passo para você ser salvo, é crer no Filho. É crer na promessa que Deus fez. A palavra crer aqui é aceitar. Aceitar a promessa que Deus fez de um descendente. Quem vai ser salvo? Aquele que acreditou no descendente que veio do céu, no primogênito de Deus, no Filho de Deus que veio morrer por mim e por você. Creia no sacrifício feito na cruz no ano 31, às 9 horas do ano 20, do 10º mês, do 7º mês. No 10º dia do 7º mês, o cordeiro vai ser morto. O cordeiro vai ser sacrificado. O Filho de Deus vai ser morto, pendurado numa cruz. Vai ser cravado com pregos, com uma coroa de espinhos. Ele vai ser cuspido, vai ser rejeitado. Ele vai ser mofado. Mas ele é a salvação para todo aquele que crê. Jesus Cristo é a salvação prometida por Deus no Éden, por mim e por você. Então, o primeiro passo para ser salvo, crê no Senhor Jesus Cristo. Creia no Cordeiro. Paulo usa aqui a expressão Jesus Cristo. Jesus, salvação, né? A salvação para os pecados do povo, e Cristo, o enviado de Deus. O mensageiro de Deus, o primogênito de Deus, vem para salvar a mim e a você. Jesus Cristo é a salvação prometida por Deus e agora cumprida no Éden, cumprida no Calvário. Prometida no Éden e cumprida no Calvário. Paulo, em Gálatas 4:4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, o descendente da mulher nasceu. Ele nasceu com um propósito, ser sacrificado por mim e por você. E o carcereiro pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E essa pergunta é para mim e para você. Jesus Cristo prometeu para Dimas: você estará comigo no céu, você estará comigo no paraíso, quando eu vier no meu reino. Então Jesus Cristo tem uma salvação gratuita para mim e para você. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia na salvação prometida por Deus, e você será salvo. Mas essa pergunta também foi feita, fizeram a Pedro, né? Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro faz um discurso tremendo, batiza 33 mil pessoas, batiza quase 3 mil pessoas. E as pessoas então ficaram, as outras ficaram atordoadas e perguntaram para ele: o que a gente deve fazer? Capítulo 2, versos 18 e 19. Está escrito: capítulo 2, versos 38 e 39, desculpe. Capítulo 2, versos 38 e 39. Ouvindo eles estas coisas, verso 37, compungiu-se-lhes o coração. Agora o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça, do juízo. E aí, ouvindo eles estas coisas, essa coisa maravilhosa, esse mistério de Deus matar seu filho para resgatar o ser humano da escravidão do pecado, da condenação do pecado. Aí eles perguntaram a Pedro, verso 37, né? E aos demais irmãos: o que faremos? O que eu devo fazer para receber essa salvação? O que eu devo fazer para ser salvo?
E aí Pedro vai dizer, arrependam-se. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro aqui já nos dá um segundo passo. Primeiro eu preciso crer na salvação oferecida por Deus. Jesus Cristo é a salvação, é a oferta de Deus para a salvação minha e sua. Eu preciso crer nessa salvação oferecida por Deus. No cumprimento de Gênesis 3,15. A segunda coisa, eu preciso arrepender. Eu preciso me arrepender. Mas nem isso eu consigo fazer. Mas quando diz o texto aqui que eles compungindo-se em seu coração, é uma ação do Espírito Santo na vida deles. É o Espírito Santo que é o agente da conversão, é o agente de Deus para me levar ao arrependimento. Leia comigo Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4, diz que é o Espírito Santo, é Deus que me leva ao arrependimento. É o Deus que opera o arrependimento em mim. Ele mostra a bondade dele, ele mostra a justiça, ele mostra a santidade, ele mostra o amor. E agora eu fico constrangido, eu fico envergonhado diante de tanta bondade, diante de tanto amor que Deus tem por mim, eu fico envergonhado. Como eu posso continuar acusando Deus, virando as costas para Deus, rejeitando a Deus, diante de tanta bondade que ele tem mostrado para mim? João 3,16, né? Deus ama. Porque ele ama, ele deu o seu filho. Ele matou o seu filho por mim, por você. O que é arrependimento? Arrependimento é tristeza por continuar ferindo o coração de Deus com as minhas atitudes. Eu vou ficar triste. E agora eu vou desejar uma mudança. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, eu quero agir diferente. E aí o Espírito Santo gera em mim o arrependimento. Romanos 2, versículo 4 diz assim: ou você despreza a riqueza da bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento. Olha quanta coisa Paulo apresenta aqui de Deus. Tolerância, bondade, longanimidade. E agora Deus ainda dá o Espírito Santo para gerar em mim tristeza, mágoa, ódio ao pecado. E aí isso chama-se arrependimento. E esse arrependimento, essa tristeza, essa angústia, essa vergonha, essa decepção comigo mesmo, gerada pelo Espírito Santo, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 18, me leva a dar o terceiro passo da salvação. Primeiro eu creio na salvação que Deus ofereceu, eu me arrependo dos meus pecados, e aí eu vou dar o terceiro passo da salvação. Atos 3, 18 e 19, né? E agora sim, Atos 3, 18. Agora sim, verso 18 e 19. Diz assim: mas Deus assim cumpriu para que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que Jesus Cristo havia de descer, havia de vir, havia de pagar, havia de sofrer por mim e por você. Deus prometeu a salvação. E aí os judeus ficam atordoados. Eles estavam acostumados com o sacrifício do Cordeiro. E agora quando Pedro apresenta Jesus Cristo como Cordeiro, prometido por Deus, por boca de todos os profetas, que ele havia de sofrer, havia de ser sacrificado, de morrer, de ressuscitar por mim e por você, eles disseram assim, e Pedro pede para eles: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Quando eu me arrependo, eu vejo que eu preciso de mudança. E essa mudança chama-se conversão. Agora eu deixo o caminho do pecado e dou meia volta. Eu agora tomo o caminho da vida eterna.
Eu abandono o caminho do pecado e entro no caminho da salvação. Eu agora corro para o Calvário e no Calvário Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. E eu agora, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, eu morro com Jesus Cristo, eu morro para o pecado para viver em novidade de vida com Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, né, versículo 17, Paulo vai dizer que agora eu sou uma nova pessoa. Tito, capítulo 2, né, diz que o Espírito Santo cria a gente novamente, né? Nós somos recriados, regenerados, renovados, lavados, purificados. Agora eu sou uma nova pessoa. Obra do Espírito Santo em mim, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Deus derrama o Espírito Santo em Jesus Cristo para que eu seja lavado, regenerado ou recriado e transformado em uma nova pessoa. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que estando em Jesus Cristo, você é uma nova pessoa. E assim, se alguém está em Jesus Cristo, é uma nova pessoa. As coisas antigas passaram. Agora você não é mais um pecador. Agora você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, comprado, redimido, lavado no sangue de Jesus Cristo. E você deu os 3 passos da salvação. Quais são os 3 passos, ou 4 passos, né? Eu prefiro 3 aqui. Pedro apresentou arrependimento e conversão. E Paulo apresentou a crença em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Arrependa-se. Converta-se. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós agora, Atos, né, diz que você recebe o refrigério da salvação, o refrigério do perdão, né? Agora você não tem nenhuma condenação mais sobre você. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, pela presença do Senhor, venham os tempos do refrigério. Agora você tem paz com Deus. E envie Ele a Jesus Cristo, que foi prometido a vocês. Jesus Cristo virá para concluir a obra da salvação. Que obra é essa? É a glorificação. O processo da salvação passa então por primeiro passo, aceitação. Segundo passo, santificação. Terceiro passo, glorificação. Eu dou 3 passos para receber a salvação. Aceitação do sacrifício de Jesus Cristo. Arrependimento e conversão. E a conversão segue então 3 passos, né? Que é aceitação, né? Ou vivência, ou prática, né? A prática das boas obras, a santificação e a glorificação. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos nós. E que hoje eu e você tome posse da vida eterna, tome posse da salvação em Jesus Cristo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Nós queremos hoje aceitar Jesus Cristo em nosso coração. Nós queremos que o Espírito Santo opere em nós o arrependimento e a conversão. Nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos ser uma nova pessoa em Cristo. Nós o adoramos, Pai, te pedimos essa bênção, agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Amém.